Sejam todos bem-vindos. Bom dia a todo mundo, bom dia a todo mundo que está na sala e bom dia também, ou boa tarde ou boa noite para quem vai nos ver posteriormente, ver o Rafa aí no YouTube. Pessoal, hoje o Café da Fácil está com um clima de incidente de segurança. O Rafael, ele é encarregado de dados pessoais da LGPD Consultoria Digital, é analista de dados, analista de cibersegurança, né? E é engenheiro de software, um pouco diferente do contexto dos nossos assinantes, que a grande maioria são advogados. O Rafa veio para vestir a camisa do povo do TI, da parte mais técnica da LGPD e defender as suas bandeiras. E para nós, enquanto advogados, é fundamental que nós tenhamos pessoas com as habilidades do Rafael e vamos recorrer a ele no caso de necessidade. Hoje o tema é como os mecanismos de buscas podem impactar no vazamento de dados pessoais. Então, Rafael, sem mais delongas, vamos passar a bola para você, tá bom? Valeu, Beleza. obrigado, Rafa. Bola é tua. Vamos lá. Primeiramente, é um prazer imenso, tá? Obrigado, Rui, pelo convite, né? Agradeço pela oportunidade de falar sobre um assunto que agora tem estado muito em voga. A gente tem visto muito, tanto nas plataformas digitais, como também aqui internamente. Hoje eu trabalho também para uma software house, então isso é algo que a gente tem debatido bastante e como que a gente pode lidar com essa situação. Tá? E por que que eu trouxe esse tema? Primeiro, porque eu tenho estudado muito sobre esse tema, né? Eu tenho tentado verificar como que os mecanismos de busca funcionam, né? A gente aprende um pouco na faculdade como que funcionam, né? Desde a aplicação, né? Desde você desenvolver uma aplicação, né? Eu gosto de aplicar aqui em todas as aplicações que a gente conversa ou projeta o privacy by design, né? Que está muito na moda, né? Que é aquela basicamente você pensar desde a concepção do software, né? Então, você colocar mecanismos de segurança para deixar o teu software um pouco mais robusto, um pouco mais seguro. Bom, vamos lá então, né? Como que os mecanismos de busca podem impactar no vazamento de dados pessoais? Acredito que muito, né? Não sei se vocês percebem, recebem muitas ligações aleatórias, muitos e-mails aleatórios, né? E tudo isso porque nossos dados estão expostos, né? Alguns dados são públicos, outros não, mas alguns dados também estão indexados de maneira incorreta, né? Então, por isso que eles estão, e às vezes, quando esses dias eu recebi uma ligação, né, onde eu fui, né, nós como encarregado e como prestadores também, como consultores, a gente recebe muita ligação, às vezes, de algumas empresas indesejadas, e eu questionei uma das empresas, das quais ela me falou o seguinte: como assim? Mas os seus dados estão na internet, qualquer um tem acesso. Eu falei, tá, mas você não tem o meu consentimento para você estar me ligando, porque eu não conheço essa empresa. Né? Enfim, são coisas que a gente vive no nosso dia a dia e que a gente precisa tomar um cuidado, né? Então, a lei veio para isso, a gente precisa tomar um cuidado. Né? Então, a crescente dependência dos mecanismos de busca traz consigo uma nova realidade, a coleta massiva de dados pessoais. Esse trabalho explora esses mecanismos, pode influenciar o vazamento das informações. Né? Eu acredito que um dos booms gigantescos sobre essa questão foi o incidente da Cambridge Analytica, né? Acredito que todo mundo aqui sabe sobre esse vazamento massivo e sobre esse cruzamento de dados, sobre tudo que aconteceu com o Facebook, e é algo que tem que ser debatido, tem que ser estudado, e eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre isso, ok? O que são mecanismos de busca, né? Então, mecanismos são aquelas ferramentas essenciais para navegar na internet, né? Igual o Google, Bing, o DuckDuckGo, né? O DuckDuckGo. Então, esses mecanismos de busca, eles têm ferramentas que conseguem analisar minuciosamente os dados. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas situações, certo? E como que funciona? Peço desculpa, que eu estou voltando de uma gripe, talvez eu dê uma tossida aqui, tá? Mas como que funciona, né? Não sei se vocês têm esse conhecimento de como que funciona esse cruzamento, né, de informações, de dados. Então, o processo de busca, ela se inicia a coleta através de crawlers, né? Que percorre a internet inteira, né? As informações são indexadas e organizadas. Então, você pode subir essas informações do teu site, né? Como você pode não subir essas informações no site, né? Permitindo que o mecanismo de busca forneça esse resultado relevante. Eu vou explicar um pouco depois da aplicação mesmo, como que funciona, né? Então, quando eu estou desenvolvendo aqui um site, por exemplo, quais mecanismos são usados para essa questão da busca
pelos mecanismos, né? Então, existe a primeira coleta, né? Os crawlers vasculham a web, coletando informações de diferentes sites, né? A indexação, né? Que as informações coletadas são organizadas e armazenadas em um índice para tornar pesquisáveis, né? E a busca, quando o usuário realiza uma busca, o mecanismo de busca pesquisa o índice e retorna o resultado mais relevante, tá? Então, é assim que funciona o cruzamento de dados. Eu estou colocando aqui bem superficial para que a gente possa entender de forma clara, né? Talvez muitos têm entendimento ou outras não têm entendimento. Então, eu quero deixar de forma clara aqui que vocês entendam que funciona dessa maneira, né? A grosso modo, tá? E o que acontece? A coleta e a indexação de dados pelo mecanismo de busca, para oferecer um resultado mais preciso, eles coletam uma vasta quantidade de dados, né? Incluindo informações pessoais, como localização, história de busca e preferências. Então, tudo que você coloca né, em um site que esteja vinculado e indexado ao Google, então, conforme localização, busca de preferência, informações de dados pessoais, né, informações nome, endereço, nome de telefone, data de nascimento, dados de navegação, né, localização, endereço de IP, dados de GPS, tudo isso fica armazenado, tá? E como que funciona, né? Na aplicação, quando a gente está na IDE, na interface de IDE, para você realizar, né, e montar a aplicação, né, o site, existe um documento chamado robots.txt, né, onde ele controla a indexação de site, tá? E eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, né? Então, eu estou, né, terminando agora uma consultoria em uma empresa, onde essa empresa divulga resultados, né, de participações em competição. E a gente estava tendo muita reclamação que os titulares estavam procurando o nome dele no Google e estava aparecendo lá o nome dele, o que ele é afiliado, algumas questões nesse sentido. Porém, hoje, o nosso mecanismo, a gente não tem como, por exemplo, fazer onde tem uma página separada com o login, onde a pessoa acessa esse login e veja o seu resultado. Então, é como se fosse um edital. Aparece lá o nome, né, e não aparece todos os nomes, aparece só o primeiro nome e o último, dependendo do caso, né, a filiação e a nota que ela tirou. Mas tem muita gente reclamando por esse motivo, né, e estão falando, nossa, esses dados estão sendo vazados. Então, para mitigar isso, existe uma possibilidade que a gente pode fazer na ideia, né, quando a gente está desenvolvendo o desenvolvimento web, né, o site, para que possa sanar essa dúvida, né, onde a pessoa, quando pesquisar no mecanismo de busca, não se encontre lá, tá? Não sei se vocês sabiam, né, mas existe esse robots.txt, que é basicamente um arquivo onde ele vai falar assim, ó, esta página eu quero que você indexe para o mecanismo de busca, ou eu não quero que você indexe essa página para o mecanismo de busca. Vocês estão entendendo até aqui? Eu acho que o que acontece, é muito importante a gente entender que você tem a possibilidade da página ir para o Google Bing, né, e ser indexado, subir para o Bing ou para o Google, enfim, como não? Então, a gente verifica, acredito que sim, Clotilson, vai ser disponibilizada, né, Rui, essa gravação. Vai sim, Rafa. Beleza. Vai sim. Então, o que acontece? Esse documento, robots.txt, acontece que ele é muito importante quando a gente verifica essa questão. Então, a gente pegou, nesse caso, né, aqui, qual a gente está trabalhando, a gente verificou que aquela página de resultado estava sendo indexada para o Google. Então, para a gente sanar essa situação, a gente alterou no documento robots.txt, né, para que não seja indexado, né? Então, assim, se vocês se depararem com essa situação, se vocês, por exemplo, postam resultados, né? Se tem alguma empresa, né, que posta resultados, que postam dados pessoais, nome, telefone, endereço, essas questões, você tem como sanar essa situação com a relação da alteração do robots.txt, tá? Onde, basicamente, esse arquivo você vai dizer para o desenvolvedor, onde você vai falar assim, tal página não precisa ser indexada, tá?
para os mecanismos de busca. Tá? Então, é muito importante a gente entender que existe essa ferramenta, além de outras ferramentas que eu vou trazer aqui para vocês, e acredito que eu não sei se vocês sabiam, né, mas hoje existe um site de pesquisa onde você consegue visualizar quais, pelo menos no Google e no Bing, né, aonde seus dados estão, né, quais sites estão, e eu vou mostrar para vocês aqui, não sei se muitos de vocês conhecem o WebMe. Alguém conhece o WebMe? Tá. Então, basicamente, o Eu WebMe não conhecia até agora. então, Vamos lá. basicamente, aqui, o que o hacker, né? Essa é uma ferramenta muito básica, tá? Mas é o que o hacker ou aquela pessoa mal intencionada vai criar um portfólio seu para tentar aplicar uma engenharia social. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar o meu nome aqui, tá? Eu já fiz uma varredura e já excluí tudo que eu podia excluir aqui. A única coisa que tem minha aqui é da fácil LGPD, né? Mas não tem problema, porque isso aí é para o CEO, né, do site, que não tem problema, que provavelmente deve ser algum comentário que eu fiz ou que vocês colocaram no site. Então, aqui, ele faz uma varredura, né, de Instagram, ele faz uma varredura de várias questões, vários sites que estão colocando o nome Rafael Anderson, né? Então, aqui eu consigo verificar, né, várias questões, e aqui uma pessoa mal intencionada, ela pode fazer muita coisa, tá? Ela pode fazer uma análise bem minuciosa referente ao seu perfil, né, e pode trazer informações muito relevantes para poder aplicar uma engenharia social. Não sei se todo mundo conhece o que é uma engenharia social, Caramba, mas estou vendo aqui, rapaz, estou vendo aqui no meu nome, Jesus. então vai aparecer além disso vai aparecer foto, vai aparecer coisas nesse sentido. Então, é muito importante a gente se preocupar com essas questões, né? Porque elas podem usar nossos dados, né, para coisas que basicamente a gente não está sabendo, tá? Então, aqui, por exemplo, resultados do Google, né? Acredito que aqui vai ter só, não sei se apareceu para mim a última vez que eu pesquisei. Eu acho que eu pesquisei com meu nome de casado já. Eu acho que apareceu. Enfim, então, se vocês puderem usar esse tipo de ferramenta, né, no dia a dia de vocês, ou mostrar para os clientes, olha, quando vocês forem vender, a consultoria principalmente, né, usar esse tipo de ferramenta para mostrar, olha, gente, todo mundo está suscetível, a gente está suscetível a realmente incidente de segurança, então a gente precisa tomar algumas medidas, né? Outro mecanismo que eu quero mostrar para vocês, que é muito importante, tá, pessoal? Isso aqui é um mecanismo que não sei se vocês conhecem também, né? Mas é uma ferramenta a qual eu tenho usado bastante. Então, por que meu nome não está mais lá? Porque eu fiz esse procedimento e eu deixei aqui apenas uma questão. Então, aqui, ó. Então, esse é uma aplicação da Google, tá? Que é a Google Privacidade nos resultados sobre você. Vocês conheciam essa plataforma? Gostaria de saber, só para Google mim ter. Google Privacidade nos resultados sobre você. Nunca tinha ouvido Isso. falar, bro. Então, você vai no Google, né? Então, você procura lá Results About You, né? E vai ser redimensionado aí para essa tela, onde aqui tem um controle da sua privacidade, certo? Então, aqui você vai conseguir colocar, basicamente, aqui eu deixei um exemplo, tá? Então, acho que essa ferramenta foi muito bem pensada, e é muito, muito interessante isso, tá? Que a Google fez, e acredito que visando a questão, né, da privacidade dos dados, onde aqui, né, eu consigo, através dessa configuração aqui, na verdade eu já apliquei, né? Mas aqui vai aparecer para vocês alguma coisa aqui, se não me engano, comece aqui ou visualize aqui, eu não lembro muito bem qual que é a palavra que está aqui. Mas aqui você consegue colocar, basicamente, o teu nome, né, o teu nome completo, o endereço, o número de telefone e o e-mail. Quando você salva, aqui ele vai fazer uma varredura, né, em todos os sites para verificar aonde está o teu nome, teu e-mail, teu endereço, teu telefone. Aí você tem a possibilidade, né, de vir aqui e exercer o teu direito como titular, né? Onde pedir a exclusão, né? Aqui pedir a remoção. Aí, no caso, vai abrir um processo, como se fosse um processo administrativo, né? Não é um processo administrativo, mas é um processo,
onde vai estar para análise, né? E vai vir um retorno, vai vir uma negativa, onde ele vai ser aprovado, se ele vai ser negado, ou alterações desfeitas, né? Então é muito importante a gente usar esse tipo de mecanismo e também mostrar para nossos clientes esse tipo de mecanismo, sabendo, olha, a gente precisa tomar cuidado com essa situação, tá? Então usem e abusem dessa aplicação, que é muito importante, e também como venda, né, para vocês venderem também a parte de implementação, né? E nem eu falo, eu ainda peco bastante na parte jurídica, entendo bastante por causa das certificações, mas acredito que são duas coisas que estão muito ligadas e a gente precisa tomar muito cuidado também com essa parte técnica de incidente, que nem o Ruiter falou, porque é algo que é um chamariz além para venda, mas é algo que a gente precisa entender que a empresa precisa se blindar, né? Então a gente precisa tomar um mecanismo que realmente faça uma diferença, que realmente seja efetivo. E isso aqui é muito efetivo. Tá? Então, usem dessas duas ferramentas, né, que são simples, qualquer pessoa pode usar, qualquer pessoa pode estar usufruindo. Então, usem tanto Results About You, da Google, quanto o WebMe, tá? São duas ferramentas muito boas para essa questão. Até aí, alguma pergunta, entenderam? Tranquilo? Tranquilo, Ótimo. Rafa. Vamos lá. Então, só para finalizar, eu vou falar um pouco mais sobre esse mecanismo do robots, né? Porque é importante, né, que vocês entendam que vocês têm esse mecanismo, né, quando vocês forem fazer auditar alguma aplicação ou algum site, né, onde você possa estar em comunicação com o desenvolvedor, né, e falando com propriedade. Olha, eu estudei que existe um documento na aplicação, né, no desenvolvimento chamado robots.txt, onde basicamente vai dizer para mim se eu quero indexar essa página para os mecanismos de busca ou não quero. Né? Então, basicamente, é um texto, né? Um arquivo de texto simples que os proprietários de sites podem usar para controlar como rastreadores de mecanismos de pesquisa, né? Que interagem com o site. Ele permite que os proprietários de site especifiquem quais páginas ou diretórios devem ser indexados, né, ou não indexados pelos mecanismos de pesquisa. Quando o rastreador de mecanismos de pesquisa visita um site, ele é o primeiro a verificar o arquivo robots. Então, quando ele vai, o mecanismo de busca, ele vai ser o primeiro, esse documento robots.txt vai ser o primeiro documento que o mecanismo de busca vai. Então, ele vai saber, ó, não, isso aqui está indexado, isso aqui não está indexado, ok? Para ver se há instruções sobre quais páginas ele deve ou não rastrear e indexar. O arquivo robots.txt usa uma sintaxe simples, né, para definir essas regras. Né? Então, aqui um exemplo, né, você pode usar o robots.txt para impedir que o mecanismo de busca indexe páginas ou diretórios específicos em seu site. Então, para mim, naquela situação foi muito importante, porque a gente estava tendo um grande volume, né, por ser uma empresa que trabalha com uma entidade que trabalha com esporte, né? Então, esses resultados precisam ser divulgados de alguma maneira, né? E por enquanto a gente está desenvolvendo uma aplicação onde a pessoa vai ter que entrar com um login, um acesso para ver o resultado, né? Mas nesse momento, para sanar, nesse momento, a gente verificou que esse seria o mecanismo para a gente solucionar esse problema, tá? Onde não indexar essas páginas de resultados, tá? no, nos mecanismos de busca, né? Então, a gente precisa configurar corretamente. Então, desde a análise, quando você for fazer uma análise, né, nos sites e tudo mais, é bom a gente configurar corretamente esse arquivo, tá? Para que ele não indexe páginas que não precisam ser indexadas, principalmente aquelas páginas que contenham dados pessoais, né, sendo elas pessoais comuns ou sensíveis, ok? Os riscos do vazamento de dados pessoais a gente sabe, né? Aqui, roubo de identidade, né? A gente tem visto muito essa questão de roubo de identidade, né? Criminosos que podem usar seus dados para abrir contas bancárias, solicitar empréstimos ou fazer compras em seu nome. Então, aqui, hoje, o hack, ele está indo para mais uma questão onde você precisa ser induzido para ele conseguir alguma coisa. É o que a gente tem conversado diariamente aqui e tem debatido. Você precisa ser induzido a alguma coisa. Então, fazer uma análise minuciosa onde pode envolver essa questão
do WebMe, né, ou outros mecanismos para fazer um perfil seu ou para induzir a que você cometa algum erro, é muito comum, né? Eu estava vendo uma pesquisa, é uma pesquisa um pouco antiga, mas o Brasil se tornou o terceiro maior país em vazamento de cookies, né? Então, só perdendo para a Índia e para os Estados Unidos, se não me engano, eu posso estar enganado aqui, mas então é um número muito massivo, e assim, basicamente milhões de dados. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas questões, tá? A fraude financeira, o que mais acontece, né? A gente também teve uma pesquisa recentemente da Infomoney, que eu estava vendo, que a gente passou a ser o segundo ou terceiro também país com mais fraude de cartão de crédito e clonagem de cartão de crédito, né? Então, isso tem aumentado a cada dia, e esse ano tem sido um boom gigantesco nessas questões. Um pouco porque esse tema está muito em voga, não sei se para vocês também aparece muito essa questão de cibersegurança, essa questão de incidentes envolvendo vazamentos de dados. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E esses mecanismos que eu estou trazendo para você são mecanismos simples que todo mundo pode usar para a mitigação de riscos, tá? Então, além disso, né, a perseguição online, né, que hoje existe bastante, não só de forma vista, como também através de mecanismos, por exemplo, o Discord, né? O Discord hoje é usado muito para essa perseguição online, indução também a várias outras coisas. Então, a gente precisa entender que a gente precisa se preocupar com essas coisas e esses mecanismos são muito importantes para a gente mitigar essa situação, né? Danos à reputação, que mais acontece também. Então, a gente precisa entender e se preocupar realmente com essas questões, tá? Então, a legislação sobre a proteção de dados do Brasil hoje, graças a Deus, está andando cada vez mais, né? Então, com a LGPD, acredito que a gente tem que sempre frisar nos princípios, né? Finalidade, necessidade, proporcionalidade, né? Os dados devem ser tratados para fins específicos, legítimos, informando ao titular, né? Coisas que a gente já sabe, mas que a gente não pode deixar de falar, né? E as boas práticas, né? As boas práticas, além daquelas questões que eu coloquei para vocês, né? Essas ferramentas como o robots.txt, como o WebMe, como também o About You, né? Então, são coisas que a gente já está de praxe, já vem vivenciando, já vem aprendendo, né? Que é evitar compartilhamento de informações sensíveis, né? Eu não sei se vocês batem bastante nessa tecla, mas algo que eu bato bastante nessa tecla é referente a questão de autentificação de dois fatores em tudo que você puder colocar. A autentificação de dois fatores é muito importante, não é algo que vai sanar totalmente o risco, mas vai mitigar muito risco, mas muito risco. Né? Eu tenho uma política aqui de WhatsApp que é bem bacana, onde essa política dá diretriz de como a gente evitar alguns golpes ou clonagem e tudo mais. Então, focar nessas medidas de segurança que são muito importantes. Além de utilizar senhas fortes, políticas, realmente não fazer aquela política básica de senha, fazer uma política mais robusta referente às senhas, né, política de senha, que é muito importante, a usabilidade dessas senhas, né. Também é o que eu acabei de falar, autentificação de dois fatores, tudo que você puder colocar autentificação de dois fatores é muito importante, né, e manter os softwares atualizados também são muito importantes, e acredito que vocês de praxe fazem isso e também comentam sobre isso. Gente, da minha parte, é isso, tá? Acredito que eu queria falar mais sobre esses mecanismos que estão em voga bastante, o pessoal tem falado muito, que é o WebMe e o About You, e sobre a possibilidade de, quando vocês analisarem, né, tiverem um site para analisar, um software para analisar, verificar quais páginas que devem ser indexados para o mecanismo de busca e quais sites que não devem ser indexados aos mecanismos de busca, tá? É muito importante a gente entender que a gente tem isso para utilizar, né? Então, evitar de indexar ou subir páginas, né, que envolvam dado pessoal, que tenham dado pessoal, né, nas páginas de desenvolvimento web. Ok, gente? Da minha parte é isso, tá? Aqui eu só concluo basicamente falando, né, que a gente precisa proteger nossas senhas, utilizar senhas fortes, diferentes para cada site, cada aplicativo, evitar compartilhar informações sensíveis, que é algo que a gente já tem falado aqui também,
mantenha-se informado, né? Então, sempre buscar, eu sempre busco, tanto da parte jurídica quanto da parte técnica, sempre buscar estar verificando essas questões onde vão ter mudanças, provavelmente o Google vai mudar, alterar algumas questões referente a isso, então, sempre manter atualizado referente a esses mecanismos de busca, né, e usar ferramentas de segurança, né? Isso que é muito importante. Tá bom? Da minha parte é isso, Rui. E fica aberto aí Show. agora questionamentos e também espero que vocês possam me ajudar se vocês têm mais conhecimento referente a esse assunto, né? Espero que a gente possa trocar uma ideia agora bem produtiva referente a isso.